Oi, meu nome é Cardi e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso quadro aqui, Papos de Crente. Se você é novo aqui, sejam muito bem-vindos. Basicamente, aqui no canal eu tô fazendo o primeiro quadro, que é o Papos de Crente, que é basicamente onde eu trago temas específicos para a vida cristã. Então, se você é cristã, seja muito bem-vindo. Se você também não é cristão, se você simplesmente caiu aqui nesse vídeo, seja muito bem-vindo também. Já queria pedir para você se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações para qualquer vídeo que eu postar você já receber. E deixa o like se você gosta desse tipo de vídeo, se você tá gostando desse quadro. E comenta aqui embaixo temas específicos para a vida cristã que eu possa vir trazer para mais episódios do nosso quadro Papos de Crente. E esse vídeo já era para ter gravado há muito tempo, esse tema já era para ter gravado há muito tempo, porque foi um pedido de uma seguidora. Só que eu ficava me perguntando como que eu vou falar sobre ter constância na vida com Deus, sendo que nem eu mesma tinha constância na minha vida com Deus. Recentemente, o Espírito Santo foi falando algumas coisas sobre uma perspectiva diferente de como ter a constância com Deus. E eu já vou logo aqui avisando que esse vídeo aqui não vai conter dicas ou formas práticas de te ajudar a ter constância na sua vida com Deus, mas é uma perspectiva diferente de como ter essa constância na sua vida com Deus. E é algo que particularmente o Espírito Santo foi me falando ao longo desse tempo, onde eu queria realmente ter constância na vida com Deus. Vou separar por 3 tópicos. O primeiro tópico que a gente vai falar aqui é sobre mentalidade e identidade. Antes de tudo, antes da gente fazer alguma coisa, a gente precisa ter uma mentalidade transformada, a gente precisa ter uma identidade estabelecida, que inclusive eu até comentei e falei isso no meu último vídeo. Eu vou até deixar aqui nos cards para você ver. Bom, então, pra gente falar sobre mentalidade e identidade, eu trouxe aqui alguns livros. Eu amo citar livros. E depois você vai entender o porquê que eu trouxe eles aqui. Bom, eu vou mostrar pra vocês os livros que eu trouxe. Esse primeiro livro aqui, ele é do Anthony Robbins, onde ele fala sobre Desperta o Gigante Interior. Outro livro que provavelmente, se você é um amante de livro, que você já deve ter conhecido, já ouvido falar, é de Napoleão Hill. E esse daqui é sobre atitude mental positiva. E eu trouxe mais 2 livros aqui, que é esses 2 aqui eu já citei aqui no canal. Esse daqui eu já falei em um vídeo específico sobre ele, eu já citei ele, inclusive eu também vou deixar aqui nos cards. E esse daqui eu também citei em outro vídeo que eu fiz sobre mentalidade, sobre identidade, sobre que a gente não é um peso para Deus. Eu citei esse livro também. E é Terapia com Deus. Não sei se você já ouviu falar sobre esses livros. Enfim, tá bom, Ricardo, mas por que você trouxe esses livros? Bom, primeiramente eu quero dizer pra vocês que esses 2 livros aqui que eu citei primeiro, os 2 têm autores cristãos, então eles são os cristãos, mas esses livros eles são voltados para desenvolvimento pessoal, sobre ser bem-sucedido, sobre autoconhecimento, mais autodesenvolvimento. E esses 2 livros aqui que eu trouxe, esse daqui é do Luciano Subirá, onde é um pastor, e ele fala sobre revelação, caminho para a realização. Ele aborda mais sobre o tema da identidade. E esse daqui é basicamente, como se fosse também, é uma leitura que você faz toda semana com temas abordados especificamente para você ficar refletindo aquela semana inteira, é semanal. E bom, por que eu trouxe esses livros? Porque todos esses livros aqui que eu citei, todos eles falam sobre identidade e mentalidade primeiramente. Todos esses livros abordam sobre mentalidade e identidade no começo. E por que eu tô citando esses livros? Porque tanto quanto para desenvolvimento pessoal, tanto quanto para autoconhecimento, tanto quanto para você fazer alguma coisa, ou seja, para você ter hábitos bons, para você ter uma vida mais sucedida, você precisa primeiro mudar a sua mentalidade. E uma das coisas que o Espírito Santo veio me falar é que antes mesmo de eu querer ter uma constância com Deus na minha vida, eu precisava mudar a minha mentalidade sobre acerca disso. Ano passado, como eu já comentei aqui no canal, eu passei por uma série de cura, onde o ano passado Deus falou que ia separar aquele ano para poder me curar de feridas que eu não sabia que eu tinha. E uma dessas feridas internas era que eu não tinha estabelecido a minha identidade. E por isso eu dava vozes à minha cabeça onde eu falava que eu não era capaz, que eu não ia cumprir o propósito de Deus, que eu não ia ser uma pessoa que Deus queria que eu fosse. Só que a gente sabe que essa mentalidade é uma mentalidade totalmente distorcida e totalmente ao contrário daquilo que Deus fala com a gente. E, bom, eu queria ser mais constante na vida com Deus. Eu ficava perguntando assim, Deus, como que eu faço para ser constante? E Ele me deu esse caminho, primeiramente de tudo, antes de você estabelecer uma decisão, antes de você querer fazer qualquer outra coisa na sua vida, você precisa rever a sua mentalidade, a sua identidade.
E bom, como lá na Bíblia fala que nós somos filhos de Deus, em João capítulo 1, versículo 12 ao 13 vai falar: Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Quando a gente vai para a Bíblia, ou quando a gente entende sobre identidade, a gente sempre vai ao primeiro ponto, que nós somos filhos de Deus. E a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, então nós entendemos que nós somos partes de Deus, nós se tornamos filhos de Deus. E o que é ser filho de Deus? Eu acredito que eu acho que todo mundo vai concordar comigo, mas todo filho que mora junto com o seu pai precisa ter um relacionamento com o seu pai. Eles precisam ter uma relação entre si para conviver juntos. Eles precisam ter uma relação. Todo pai precisa ter uma relação com o filho, todo filho precisa ter um relacionamento com o pai. E não é diferente nós com Deus, por exemplo. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus, porque quando a gente fala sobre o evangelho, a gente precisa entender que precisamos ter um relacionamento com Deus. Tá bom, Carlos, todos nós entendemos que precisamos ter um relacionamento com Deus. Como que eu faço para ser constante nesse relacionamento com Deus? Entendemos que nós somos filhos de Deus, a gente precisa entender que Deus ele não é só como uma figura materna ou paterna. Deus ele é muito mais do que um pai para nós. E uma das coisas que Deus me fez entender é que eu não sou nada sem ele. E eu acredito que você que tá me assistindo, que você é cristão, você com certeza sabe que nós não somos nada sem Deus. Nesse período que eu tava passando nesses problemas de identidade, uma das coisas que eu precisava entender é que eu precisava estabelecer a identidade que eu era filha de Deus. E ser filha de Deus é algo muito mais do que você simplesmente ter uma figura paterna, ter uma ligação com o seu próprio Criador. E toda criação precisa ter um contato direto com o seu próprio Criador. Então, quando você é filho de Deus, você entende que você precisa ter um relacionamento com o Pai. Você precisa buscar mais a Cristo. Você precisa ter esse relacionamento porque é necessário, porque você é dependente do próprio Pai. E bom, naquela época eu buscava ser uma pessoa, inconscientemente, uma cristã perfeita, aonde lia a Bíblia todo dia, onde eu orasse, aonde, sabe, fazia tudo certo. Só que eu entendia que não importava o que eu faço, não importa se eu lia a Bíblia inteira, não importava se eu fazia os jejuns mais demorados, não importava isso porque eu nunca ia conquistar o amor de Deus, porque o amor de Deus já foi conquistado. A gente precisa entender que a gente não precisa conquistar o amor de Deus, porque o amor de Deus, ele é o ponto de partida e não a linha de chegada. Você que constantemente busca a perfeição, porque quando nós buscamos a perfeição, quando nós buscamos ser totalmente bons e melhores naquilo, a gente basicamente fica com aquilo na cabeça de que, olha, eu preciso fazer isso tudo perfeito. Se não fizer, Deus não vai me amar. Mas isso não é verdade, porque todos nós já somos amados e todos nós já fomos conquistados por um preço muito alto que foi pagado naquela cruz. E quando entendemos isso, o fardo fica muito mais leve, porque a gente entende que a gente não precisa buscar a perfeição. Nós já estamos com quem é perfeito. Porque o evangelho, ele não começa aqui no coração, ele não começa com sentimentos, ele não começa com emoções, ele não só começa com a gente sentir a presença de Deus, mas ele começa aqui, que é justamente na nossa mente. A gente precisa entender que nós vimos de uma natureza pecaminosa. Então, nós, quando nascemos, a gente é tentados a pecar. Nós já temos uma natureza na nossa carne pecaminosa. E o evangelho, quando ele traz sobre esse confronto, ele vai confrontar a nossa mente, porque a nossa mente, já comprovado cientificamente, é por causa da nossa mentalidade, por causa dos nossos pensamentos que a gente toma certas decisões. E o evangelho, ele justamente afeta o seu caráter, afeta a forma que você pensa, afeta os seus hábitos. E os nossos hábitos, eles são frutos dos nossos pensamentos e da forma que a gente vê a vida, da forma que a gente vê as pessoas. É por isso que a gente precisa rever essa mentalidade, rever como está os nossos pensamentos e também rever como que a gente afirma essa identidade. Porque se você afirma e estabelece que você é filho de Deus, então você sabe verdadeiramente que você precisa ter um relacionamento com o Espírito Santo, precisa de Deus. Dito isso, a gente vai para o segundo tópico, que é os 3 pilares extremamente importantes na nossa vida com Deus, que todo ser humano tem, que é dependência, prioridade
expectativa. Eu e você temos esses 3 pilares. E se esses 3 pilares não tiverem Deus, você vai ser inconstante. A gente vai falar sobre dependência. Dependência, o que você tem dependido? Prioridade, o que você tem priorizado na sua vida? Expectativa, aonde você tem colocado a sua expectativa? Porque uma coisa, eu já passei por dependência emocional. E eu já me dependi muito de amizades. Porque a gente precisa entender que todo ser humano comete erros. Então, se eu me dependo emocionalmente de seres humanos, eu vou ficar me frustrando, porque a todo momento vai ser, vai ser inconstante, vai ser instável. E quando eu dependo de Deus, eu preciso entender que Deus, ele é um ser perfeito. Na própria Bíblia fala que ele não é homem para que minta, ele cumpre as suas promessas. E além disso tudo, ele é um pai onde ele sempre vai procurar a boa e vontade pra gente. Ele tem os melhores pensamentos pra gente. Então, quando nós temos um Deus que tem todos esses pensamentos e que sabe do seu passado, presente e futuro, então nós precisamos entender que precisamos depender dele. Na Bíblia também vai falar lá em Eclesiastes que ele colocou um vazio do tamanho dele no ser humano que só pode ser preenchido por aquilo que é eterno. E nós somos seres humanos que a gente sempre vai buscar propósito, a gente sempre vai buscar por pessoas, por coisas que possam preencher esse vazio. Isso só pode ser preenchido por Jesus. Então, se você não tem esse vazio preenchido por Jesus, você vai depender de outras coisas, você vai depender de bens materiais, de pessoas, de circunstâncias, de muitas coisas que não sejam a Deus. Com isso, como dependência, a gente precisa ir por segundo pilar, que é prioridade. Cara, se você não prioriza Deus na sua vida, nos seus momentos, você vai ser inconstante. Precisamos colocar Deus como nossa prioridade. Ecard, mas a minha vida é muito corrida. Nem que você possa, tirar pelo menos 10 minutinhos do seu dia quando você tá no carro ou quando você tá fazendo alguma coisa, sei lá, lavando louça, arrumando a casa, botar aquele louvor, orando pra Deus, colocar ele como prioridade. Porque quando você gosta de uma pessoa, quando você, por exemplo, namora uma pessoa ou você é casada com uma pessoa, quer o tempo todo tá conversando com essa pessoa. E aí você manda mensagem pra essa pessoa, mesmo até quando você tá ocupado. Por que a gente não é assim com Deus? Nós vamos gastar tempo com aquilo que priorizamos. Ou seja, precisamos priorizar o Espírito Santo, Deus, acima de tudo e de todas as coisas, porque quando você prioriza Deus, você tem mais tempo com Deus, mais você vai conhecendo Deus. E quanto mais você conhece Deus, você começa a se conhecer também, porque não existe outra fonte, além de você conhecer, do que seu próprio Criador. Então priorize a Deus. Quanto mais você prioriza a Deus, mais dependente você vai ficar nele. Agora o terceiro pilar que nós vamos é sobre expectativa. Aonde você tem colocado a sua expectativa? Eu não tô falando daquela expectativa, eu não tô falando que você não deve criar expectativa, porque todos nós somos seres humanos e todo ser humano cria expectativa automaticamente. Mas o problema tá em quando nós dependemos dessa expectativa. E você acaba colocando tanta expectativa naquilo que você acaba dependendo dessa expectativa. E aí quando você depende dessa expectativa, você começa a ficar instável emocionalmente. E quando a gente fica instável emocionalmente, eu posso falar por experiência própria, a gente vai olhar para nossa vida com Deus e vai falar assim: hoje eu não tô bem, hoje eu não vou buscar a Deus. Eu não li a Bíblia a semana toda, então por que eu tenho que ler a Bíblia? Vai fazer alguma diferença hoje? Porque eu tenho que orar hoje, se eu já passei a semana toda, já tem tempos que eu não oro para Deus, E a gente precisa. Sabe como o nosso emocional, quando a nossa mentalidade acaba afetando nas nossas decisões? Falar pra vocês que a gente tem um grande poder, que é escolher em quem tem esses 3 pilares. Nós mesmos conseguimos escolher quem está nesses 3 pilares. E se a gente colocar esses 3 pilares em Deus acima desses 3 pilares, nós conseguimos ter uma vida mais constante com Deus. Ou seja, a gente não consegue depender da nossa emoção para buscar a Deus, a gente não consegue depender dos nossos pensamentos para buscar Deus, a gente não consegue depender das circunstâncias, porque depender das circunstâncias para buscar a Deus, você vai ser inconstante. Uma pessoa que ela depende das circunstâncias, depende de todas essas coisas para poder buscar a Deus, ela vai ser inconstante. A nossa fé, ela não pode ser fé emocional, onde você olha para sua circunstância, olha para aquilo que está acontecendo e você baseia a sua intimidade com Deus por aquilo que você está vendo. Não, a nossa intimidade precisa ser além daquilo que enxergamos, além daquilo que passamos, além daquilo que vivenciamos, porque Deus sabe o que está fazendo, Quem que é você para você questionar a Deus do que Ele tá fazendo? Porque Ele sabe o que Ele tá fazendo, Nós somos seres humanos, a gente sempre vai buscar entender as coisas, mas eu quero que você entenda que não é o seu dever entender essas coisas, porque Deus sabe o que tá fazendo. Então precisamos confiar ao ponto
da gente entregar totalmente a Deus e a gente entender que Ele sabe o que tá fazendo. Então, vamos agora pro último tópico aqui, que é sobre ídolos. Eu tava lendo o devocional recentemente, tava refletindo sobre a questão de ídolos, essa palavra ficou na minha cabeça e eu vi que hoje em dia a gente tem muitos ídolos, sabe? Lá naquela época de Moisés, lá nos antepassados, não tinha internet, não tinha bens materiais muito revolucionários como a gente tem hoje, mas tinha imagens, tinha, sabe, deuses naquela época, onde as pessoas veneravam, onde as pessoas idolatravam, eram os bens materiais, sabe? Eram as esculturas. Hoje em dia já não são mais esculturas que muitas pessoas exaltam. Hoje em dia é o celular, hoje em dia é um carro, hoje em dia é uma casa, hoje em dia são bens materiais, hoje em dia é o dinheiro, hoje em dia são namorada, a família, sabe? Coisas que a gente coloca lá em cima na nossa vida, coisas que a gente acaba idolatrando sem ao menos perceber. E isso é muito importante porque quando a gente idolatra essas coisas, a gente acaba colocando Deus em segundo plano. E bom, eu não sei o porquê ele me pediu para falar sobre idolatria nesse vídeo, mas eu acho que a fonte da idolatria, sabe? Esse pecado de a gente querer colocar tudo. Porque a gente tá vivendo uma era consumista, né? Onde a gente só vai ser feliz quando a gente consumir tal coisa. Quando a gente acaba colocando o nosso tempo todo no celular, em vez de ter um momento com Deus. E essas coisas, sim, a gente acaba idolatrando o celular, sabe? Até mesmo as pessoas. Ou a gente idolatra até pastores. Até pessoas, sabe? A gente acaba não percebendo isso. E isso vai minando a nossa percepção de quem está no topo da nossa vida. Se são os bens materiais, são as pessoas, ou se é Deus que está acima de tudo e de todas as coisas. Agora falando sobre ídolos, eu também queria falar muito mais sobre essa parte do espiritual. A gente fala sobre mentalidade, a gente fala sobre identidade, porque isso afeta os nossos hábitos, isso afeta tudo. Mas a gente também precisa olhar para o nosso espiritual. Porque quando a gente quer ter uma constância com Deus, quando a gente quer buscar mais a Deus, a gente precisa entender que Ele é um Deus ciumento, que Ele não vai dividir a sua glória com outros deuses. Ou seja, os outros ídolos que nós temos. Sabe, não tem como, lá em Tiago fala que não tem como da mesma fonte jorrar água doce e água salgada. Ou seja, não tem como da nossa boca sair coisas boas aonde a gente adora Deus e depois sair outras coisas totalmente contrárias à vontade de Deus, aquilo que Deus fala. Como que você quer que Deus habite em um lugar? Como que você quer que o Espírito Santo habite em você, sendo que você está tendo uma vida de pecado? Deus, ele não habita aonde tem pecado. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque o pecado é como se fosse uma sanguessuga invisível na sua carne que fica sugando. Quanto mais você alimenta a sua carne, quanto mais você alimenta o pecado, mais ela vai tirar o Espírito Santo aos poucos. E não, isso não é uma coisa que a gente percebe, assim, não é uma coisa que a gente vê, sabe? Porque muitas das vezes o pecado, ele é traiçoeiro, sabe? A consequência do pecado é a morte, ou seja, não é uma morte assim, é algo que vai minando o seu Espírito Santo. Da mesma forma que você se alimenta mais do Espírito Santo, se alimenta mais de Deus, mais ele vai tirando a sua carne e mais você vai sendo renovada pelo Espírito Santo. Porque automaticamente, quando nós temos uma vida de pecado, menos vontade a gente vai ter de buscar Deus. Menos vontade a gente vai ter, sabe, aquela fome, aquela sede insaciável de buscar a Deus. Menos a gente vai ter isso. Então a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente tem alimentado a nossa carne, sabe? Porque são pequenas coisas. Se você, por exemplo, está escutando músicas que falam contra a vontade de Deus, como que você quer que a sua boca seja um louvor para Deus e depois a sua boca seja aquilo que não tem nada a ver com Deus, sabe? Como que você acha que Deus vai gostar disso? Como que você acha que você vai ter uma vida com o Espírito Santo assim? Ou quando você vê séries ou filmes que você sabe que aquilo dali não agrada o coração de Deus. Carlos, mas eu não consigo largar essas coisas, eu não consigo largar porque tudo isso é muito bom, tudo isso é muito prazeroso. É óbvio, o pecado ele não vai ser algo que você tenha nojo. O pecado vai ser algo que te atrai, que tire da vontade do centro de Deus. Precisamos enxergar que tudo isso é nada mais nada menos do que passageiro. Tudo isso não vai te preencher como Jesus te preenche. Então eu te convido, da mesma forma que Paulo fala nas cartas dele que precisamos nos examinar, eu te convido a você pegar uma folha e anotar os seus pecados, anotar aquelas hábitos que você sabe e você sente que você fica afastado de Deus e começar a identificar e parar com isso aos poucos. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, comenta aqui embaixo, como eu disse, mais temas sobre
Papos de Crente. Eu espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu espero que essa mensagem tenha tocado seu coração. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!